Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos entrar hoje em mais uma aula de matemática e dar continuidade a uma temática que vocês já conhecem bem, que é as frações. Só que hoje vamos ver as frações de modo diferente, a partir de uma outra representação. Eu espero que vocês já estejam prontos para assistir a aula, certo? Vamos iniciar? Convido a todos vocês a entrar nessa aula e sair de forma diferente dela, com mais aprendizagens. Vamos lá? Olha só, observem, gente, que a nossa temática de hoje vai ser fração na reta numérica. Já conhecemos um pouquinho sobre a fração, já temos aquele conhecimento sobre a fração e hoje vamos entender o que é a fração na reta numérica, tá bom? Então vamos lá conhecer a nossa aula de hoje, pessoal? Vamos iniciar aqui falando da nossa habilidade do dia. E o que vamos fazer hoje? Identificar pontos na reta numérica correspondente a números fracionários. E também localizar e representar números racionais na forma fracionária na reta numérica. Até aqui muitos podem não estar entendendo, mas vamos entender tudinho, porque nessa aula vamos trabalhar um pouquinho sobre a teoria para depois entrar nas questões, como sempre fazemos. E o que o bom aluno faz, hein, pessoal? Eu quero saber se vocês estão aí em casa, em frente às telinhas, prontos para assistir a aula do dia. E para isso, para estar preparado para esse momento, vocês precisam só de alguns detalhes. Um ambiente calmo, né, organizado, o material de vocês, tem que fazer as anotações importantes, tirar as fotos, os prints, manter-se concentrado e também registrar a aula do dia na plataforma. Olha só, tudo isso é importante para que ao final dessa aula vocês possam ter compreendido bem o conteúdo. E é isso que queremos, tá bom? Vamos aqui dar início à nossa aula sobre fração na reta numérica. Olha só. Já aprendemos que o significado da fração, o que é fração? Hein? Todo mundo já sabe o que é o significado da fração. Então, fração é um modo de representar algo que foi dividido em partes iguais. Assim, toda fração representa uma divisão. E isso já aprendemos, por isso que eu coloquei aí no título, já aprendemos que. Então, eu acredito que todos já sabem o significado da fração. E já aprendemos também que uma fração ela é representada de forma escrita por dois números inteiros, sendo um o numerador e o outro o denominador, onde o numerador é o número que fica em cima, acima, e o denominador é o número que fica embaixo. Isso vocês também já sabem, porque já falamos nas aulas anteriores. Mas para resgate, vamos ver aqui esse exemplo. Temos o exemplo aqui de uma fração 3/6, aqui representado pela imagem da pizza, onde o número 3, ele representa o numerador, a parte que está em cima, que são as partes do inteiro, e a parte que está embaixo representa o denominador, que são em quantas partes o inteiro foi dividido. Até aqui não tem nenhuma novidade, né, pessoal? Porque até aqui já estudamos bastante sobre essa temática. Mas eu vou convidar vocês a entender um pouquinho sobre a reta numérica, porque esse é o foco da nossa aula de hoje. Mas não somente a reta numérica, mas a fração na reta numérica. São duas coisas que vamos unir para entender melhor. Mas, professora, o que é a reta numérica? Bom, quando pensamos no que é uma reta, lembramos logo de uma linha reta. Lembramos da régua, né, como tem aqui numa imagem. A reta numérica é uma reta numerada que serve para marcar e ordenar os números. Como vimos aqui, o exemplo da régua. A régua, ela vem toda ordenada, não é isso? Trabalhando lá os centímetros dentro lá do seu comprimento. E tem réguas de todos os tamanhos. Ela é uma boa representação de reta numerada. Só que vamos trabalhar dentro dessa reta com as frações, certo? E você já conhece como é a representação da fração. Acabamos de dizer que tem o numerador e o denominador.
e vamos entender como é que é inserido essa fração dentro de uma reta numérica. Para isso, gente, precisamos muito da atenção de cada um de vocês. Não percam o foco, tá bom? Olha só, frações mais reta numérica. Já estamos chegando aqui perto do nosso foco, então prestem atenção. Na reta numérica, é possível identificar as frações, que, como já vimos, são números que podem representar uma parte da unidade, a unidade ou mais de uma unidade. Tudo bem? Então vamos entender melhor. O que podemos observar em uma reta numérica com frações? Vocês podem imaginar? Fiquem imaginando aí uma reta numerada com frações. Como é que ela é formada? Como é que ela é composta? Como é que criamos? Como é que fazemos essa reta? E isso vamos aprender hoje, pessoal. Olha só. Podemos observar em uma reta numérica com frações o seu ponto de origem. Assim como na régua, tem lá o início, não é isso? A partir do zero. Na reta numérica com frações, também temos o ponto de origem, que é da onde inicia a nossa contagem. Então, esse ponto de origem está lá inserido para sabermos onde inicia e também onde acaba a nossa reta numerada com frações. Na reta também, com frações, vem mostrando o inteiro, que vai do 0 até o 1. Quando começamos a fracionar dentro da reta numerada, vamos encontrar as partes do inteiro. Na reta numérica com frações, também podemos perceber o sentido e a ordem dessa reta. E, por último, a representação usada. No caso da nossa aula de hoje, a nossa representação vai ser com frações, certo? Então, o nosso foco é esse. Vocês podem encontrar diversas outras formas de reta numerada, mas o nosso foco hoje vai ser voltado para as frações. Sim, aquela fração na representação de ter o numerador e o denominador que vocês já aprenderam. Vamos lá, pessoal. Olha só, sobre o ponto de origem é muito importante vocês observarem. Olha essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho uma reta que ela vai do 0 ao 1. Essa reta, ela não está dividida em partes menores, ela está inteira. Então, vamos partir daqui. O 0, como já vimos, ele é o ponto de origem e até o 1 vai representar o inteiro. Então, a reta ela está inteira, ela não sofreu divisões. As frações na reta numérica, elas são dispostas do 0 em relação ao 1. Como eu já disse, o 0 é o ponto de origem. Até 1 representa o inteiro. Isso precisamos ter bem em mente para depois, quando formos fazer as divisões dentro da reta, sabermos o que representa cada coisa, tá certo? Então, saindo daqui, vamos entender que o 0, olhando aqui para a nossa imagem, o 0 ele é o ponto de origem e o 1, que está lá no final da reta, ele representa o inteiro. Vocês observem aí que nessa reta eu não dividi, eu não fracionei, eu não fiz nada para quebrar essa reta. Ela está inteira, ela está representando uma reta inteira. Gente, a partir de agora, vamos criar marcações em uma reta numérica com frações. E vocês estão visualizando aí a imagem de uma barra de chocolate. A barra de chocolate, ela vai servir como a nossa referência. Olha só, vocês já compraram, ou o responsável de vocês, os pais, avós, tios, já deram uma barra de chocolate como essa para vocês, né? Ela é grande assim e ela vem inteira dentro do seu pacote. Depois começamos aí a dividir para distribuir aí os pedacinhos do chocolate, que sempre tem alguém que pede um pedaço de chocolate, né, pessoal? Mas a nossa referência vai ser ela. Essa barra aqui, ela representa o inteiro. Ela está inteira, tiramos a embalagem dela e ela está inteira, sem sofrer nenhuma divisão. Pessoal, eu quero que vocês percebam aqui em duas situações que eu vou trazer para vocês, em qual delas vamos estar fracionando, tá bom? A situação
Número 1 diz assim: Caio quer dividir 6 barras de chocolate para 3 pessoas. Quantas barras de chocolate cada pessoa vai ganhar? A divisão já está até feita aí na telinha. Então, cada pessoa vai ganhar 2 barras de chocolate. Vocês observem esse problema. Será que eu estou fracionando? Eu estou apenas dividindo? Observem, vocês têm que entender o que é dividir e o que é fracionar. Esses dois conceitos é muito importante para podermos seguirmos adiante. Então, vamos aqui para a situação número 2. A situação número 2 diz assim: Lucas quer dividir uma barra de chocolate para 2 pessoas. Qual a fração da barra de chocolate cada pessoa vai ganhar? Olha só, nessa situação, eu tenho apenas uma barra. E como é que se divide uma barra para 2 pessoas? Imagine aí você comprando uma barra de chocolate e você vai ter que dividir. Então, você já pensa que vai ter que quebrar a barra de chocolate ao meio. Então, você vai ter que pegar o inteiro e vai ter que fracionar. Vai ter que distribuir de forma igual, dividir essa barra em 2, porque é a quantidade de pessoas. Observem que a situação 1 e a situação 2 estamos dividindo. Só que somente na situação 2 estamos fracionando a barra, porque ela está sendo quebrada ao meio a partir do inteiro. Então, na situação 1, você pega 6 barras e divide para 3 pessoas. De boa, 6 barras inteiras. Cada pessoa vai ganhar 2 barras. Mas na situação 2, eu só tenho uma barra e eu preciso dividir para 2 pessoas. Dessa forma, a pessoa não vai ganhar a barra inteira. Ela vai ganhar uma fração daquela barra. Vai ganhar um pedaço daquela barra, certo? Então, a barra ela vai ser dividida para 2 pessoas. Na situação 2, estamos fazendo uma fração, estamos fracionando. Vamos aqui para uma outra situação. Lucas quer dividir, continuando aqui, Lucas quer dividir uma barra de chocolate para 2 pessoas. Vamos representar a divisão em forma de fração na reta numérica abaixo? Então, é a mesma coisa que estávamos trabalhando. Temos aqui a barra inteira. E aí, o que vai acontecer com esta barra? Vamos ter ela aqui inteira. Vamos passar essa barra para a nossa reta numérica. Quando aprendemos as frações, podemos perceber as frações lá na forma da pizza, que utilizamos muito esse conceito. Também na representação através de imagens, dividida lá os círculos, triângulos, quadrados, retângulos, todas essas representações a gente utiliza para mostrar aí a fração. E aqui hoje vamos trabalhar essa fração dentro da reta numérica. Então, só vamos transformar essa distribuição da barra de chocolate e trazer ela para a reta numérica em forma de fração. Aqui a barra de chocolate ela está inteira. Abaixo vocês podem ver uma reta que também está inteira. Ela não foi dividida ainda. Ela vai do 0 a 1, o que representa que ela está inteira, igual como o chocolate. E agora o que vai acontecer? Prestem bem atenção. A partir do momento que dividimos a barra em 2 pedaços iguais, estamos fracionando. E olha só, a gente já reconhece que temos aqui o número de divisões em 2 partes. Em 2 partes iguais, tá, pessoal? Ao lado, eu tenho outra reta. Só que o que vai acontecer com essa reta agora? Vamos ver aqui, olha. Já dividimos o chocolate em 2 partes iguais, já fizemos aqui, já fracionamos essa barra em 2 pedaços e vamos distribuir aqui agora em forma de fração. Se a reta está inteira, o que eu preciso fazer com essa reta? Eu preciso dividir a reta igual eu dividi o chocolate. Se a reta está inteira, eu preciso dividir ela em 2 partes. Olhando para essa reta, onde é que eu deveria cortar essa reta para dividir em 2 partes? Ora, professora, da mesma forma que foi feito o chocolate, em 2 partes iguais. Então, eu vou pegar a minha reta e eu vou dividi-la ao meio. Olha só, apareceu aí um tracinho vermelho, que eu estou dividindo a reta em 2 partes, assim como está o chocolate. Olhem para a imagem do chocolate e olhem também para a reta logo abaixo. Olha só, primeiro pedaço da reta, que representa 1 meio, e o segundo pedaço da reta, que representa 2 meio.
já aprendemos aí sobre as frações. O 2, que é o denominador, representa a quantidade de partes que a reta foi dividida. Então, se tem 2 lá embaixo, a reta foi dividida em 2 partes. E em cima, eu tenho o numerador 1, que é a primeira parte da divisão da reta. E logo por último, eu tenho o numerador 2, que é a segunda parte da divisão da reta. Viu? Sempre partindo do ponto de origem, que é o 0. Não é fração na reta numérica. É comum a gente ver também algumas retas em outros formatos. Mas vamos lembrar lá das divisões das 6 barras de chocolate. Se eu divido essas 6 barras de chocolate para 3 pessoas, cada um vai ganhar 2. Mas se eu colocar essas barras de chocolate dentro da reta numérica, vamos ter uma reta numérica simples. Vamos somente colocar essa contagem das 6 barras dentro da nossa reta numérica, que vai ficar assim para vocês, olha. E aí, quando vocês perceberem uma reta numérica apenas com os números naturais, não é uma reta com fração, porque na reta numérica com fração temos que ter obrigatoriamente as frações e temos que ter as divisões. Nesse caso aqui, as nossas barras elas não estão sendo fracionadas, elas estão sendo contadas aqui dentro da reta. É só para vocês terem aí essa comparação. Mas eu pego a mesma barra de chocolate, pessoal, e agora eu dividi ela em mais partes. Quantas partes eu dividi aqui essa barra de chocolate? Contem aí, enquanto eu leio aqui o enunciado. Represente a divisão da barra de chocolate em forma de frações na reta numérica. Olha só, a nossa primeira barra eu dividi em 2 partes iguais. Essa outra barra ela foi dividida em 6 partes iguais. E agora, como é que eu levo essa barra aqui para a minha reta numérica? Primeiro eu tenho que entender que o número de divisões foram em 6 partes iguais. Ela está aqui. A nossa reta ela está logo abaixo. O que é que eu vou fazer com essa reta, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu com o chocolate. Eu vou dividir a minha reta em 6 partes iguais também. A gente vai lembrar agora aqui do ponto de origem, né? Que vai do 0 e o 1, que representa o inteiro. Então, vamos colocar aqui, pessoal, o nosso 0. Nosso ponto de origem. E agora o que vamos fazer? Vamos dividir a reta em 6 partes iguais, assim como o chocolate foi dividido. Então vamos lá. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, foi difícil fazer a divisão na reta? Não. O que vocês têm que observar? Se eu divido a barra de chocolate em partes iguais, a minha reta numérica também tem que ser dividida em partes iguais. Os tamanhos entre um espaço e o outro tem que ser do mesmo tamanho, porque a divisão é igual, tá bom? E agora o que vamos fazer? Vamos colocar dentro aqui da nossa reta as frações. Lembra do exemplo lá das barras inteiras, onde eu fiz somente a contagem das 6 barras na reta? Aquilo ali não é a fração na reta numérica, é apenas uma reta numerada. Aqui, esse exemplo é a reta numérica com as frações, que é uma outra representação. Vocês precisam entender, tá bom? Então, olha só, o que eu tenho aqui? O primeiro pedaço de 6 que a barra foi dividida. Vocês lembram que eu falei que o denominador é a quantidade de divisões? Então, aqui eu já sei que todos os denominadores, ou seja, o número que está embaixo, vai ser 6. Então, eu não posso mudar isso. O denominador é 6. Então, em todas as frações, vai aparecer o denominador 6. Esse 1/6 representa esse primeiro pedaço da fração. Aí, se acrescentarmos mais um pedaço à nossa reta numérica, a gente vai ter 2/6. Acrescentando mais um pedaço da barra, temos 3/6. Acrescentando mais um pedaço da barra, temos 4/6. Acrescentando mais um pedaço da barra, temos 5/6. E acrescentando mais um pedaço e o último da barra, temos 6/6. Esse 6/6 também pode ser o inteiro, porque aqui temos 6 pedaços de 6. Então, se temos 6 pedaços de 6, temos a barra por completo, não é isso? Lembrando, gente, aqui é a nossa representação da reta numérica em forma de fração.
Se formos pegar cada pedacinho isolado, se eu disser assim para vocês, gente, peguem um pedaço dessa barra e depois me diga qual a fração que vocês estão comendo. Se vocês pegarem o pedaço isolado, cada pedaço vai representar 1/6 da barra, ele isoladamente, tá bom? 1/6 da barra de chocolate. Mas se formos colocar dentro da reta numérica e fazer a contagem de pedaço por pedaço, temos que seguir aqui acrescentando de acordo com as frações referentes, tá bom? Olha só, então já entendemos, gente, o que é o inteiro e o que é as partes do inteiro. Isso não temos mais dúvida. Já passamos aí as barras de chocolate para as frações e percebemos que não é difícil. Basta seguirmos aí as divisões. Temos aqui um outro exemplo para vocês, onde eu tenho aqui um retângulo e tem duas partes desse retângulo que está pintada. Transferindo para a nossa reta numérica com frações, eu tenho aqui 2/5 da barra. Olha só, 2/5, tá bom? E o número 1 lá no final da nossa reta, que vai do 0 a 1. Professora, mas tem que estar 1, não era para existir aí 5/5? Sim, pode ser, mas o 1 também está correto, porque representa o inteiro. Vou provar para vocês. Aqui poderia ser 5/5 ou poderia ser o 1. Vou dizer aqui, vamos supor que esse retângulo aqui seja uma barrinha de cereal. E eu dividi essa barrinha de cereal em 5 partes, certo? Aí eu pego e vou dar para vocês. Eu dou aqui uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes e a quinta parte da barra de cereal. Quando vocês recebem até a quinta parte, eu posso dizer que vocês receberam a barra inteira? Claro que sim, né? Então, até a quinta parte representa 5 pedacinhos de 5, que é a mesma coisa da barra inteira. Então, eu posso tanto ver a nossa reta numérica com o 1 no final ou com a última representação, né, da divisão, onde o numerador é igual ao denominador. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos treinar aqui mais um pouquinho. Como sempre, acaba em pizza, né? Sempre temos que trabalhar com as pizzas quando falamos de fração. E temos aqui 3 pizzas e a sua fração correspondente ao lado, do pedaço que ainda tem na pizza. Vamos transformar essas frações aqui na representação da pizza, levando para a nossa reta numérica, de 1 por 1. Vamos olhar aqui primeiro para o primeiro exemplo. 3/4. Temos aí a representação na imagem da pizza, 3 pedaços de 4, que a pizza era quando era inteira, né? Então, levando para a fração, vamos começar lá no nosso ponto de origem 0 e vamos dividir a reta na quantidade de partes que a pizza também foi dividida. Então, a pizza foi dividida em 4 pedaços. E foi a mesma coisa que fizemos aqui com a nossa reta, tá bom? Olha só, o que vamos fazer agora? Lembrando que lá no final é o 1 inteiro, ou pode ser 4/4, lá no final não tem problema. Mas aqui, vamos colocar a fração que ainda existe da pizza. Então, vamos olhar aqui para o 3/4. Então, temos aqui o primeiro pedaço da pizza, o segundo pedaço da pizza e o terceiro pedaço da pizza. Então, aqui vai ficar a nossa fração em relação à nossa imagem, 3/4, tá bom? Na segunda imagem, eu tenho 3 pedaços da pizza de 6 que ela foi dividida. Então, olha só, o nosso ponto de origem 0 e vamos dividir aqui a nossa reta em 6 partes, assim como está a pizza. E vamos levar a nossa fração para o mesmo ponto que a pizza está sendo dividida aqui, que é a posição 3/6. Então, vamos aqui, 1, 2, 3. 3/6. E por último, temos uma representação de uma pizza dividida ao meio, que a fração que ainda existe da pizza é 1/2. Então, vamos aqui colocar o nosso ponto de origem e dividir a reta em 2 partes iguais. Vamos aqui marcar a fração da pizza que ainda existe e colocar aqui a nossa fração, que é 1/2. Olha só, transformamos a imagem em forma de fração e não foi nada difícil.
É muito bom trabalhar a fração na reta numérica, gente. A nossa aula vai ficando por aqui. Eu só quero lembrar a todos vocês que cada um de vocês é capaz de chegar onde quiserem. Então, você é capaz, nossos alunos. Fiquem com Deus, um forte abraço da professora Gleiciane Gomes e até a próxima. Tchau, tchau.